Ei, gente, Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao meu canal. Estamos trabalhando numa nova série, minissérie. São só 4 episódios. Hoje é o segundo episódio de 4, onde a gente está trabalhando com o tema Peregrinando no Salmo 127. Na semana passada, inclusive toda terça, a gente vai estar liberando essa palavra para você. Terça-feira, 19 horas, você pode correr aqui no canal que já vai estar a palavra liberada aqui para você. Inclusive, se você ativar o sininho, o YouTube te avisa, entendeu? E aí, eu vou te pedir que quando o YouTube te avisar, você pega o link e distribui para todo mundo. Porque o YouTube não avisa todo mundo, mas ele avisa uma boa parte. E aí, se você é uma das pessoas que foi avisada porque você ativou o sininho, você pode ajudar a gente a divulgar a palavra mandando o link para todo mundo da sua lista, tá bom? Então, toda terça-feira, 19 horas, a gente vai estar com essa série. Hoje é o segundo episódio da série, então tem mais 2. Terça-feira que vem e na outra terça-feira a gente vai estar trabalhando esse tema, peregrinando no Salmo 127. Mas, antes da gente seguir em frente, vamos orar. Lembra de, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para o YouTube te avisar e dá um joinha, porque com essas ações a gente diz para o algoritmo do YouTube que isso é interessante para gente como você. O algoritmo do YouTube vai enviar essa mensagem para gente que tem o mesmo perfil que você, tá bom? Vamos orar e vamos ouvir a palavra de Deus, uma verdade profunda para gente. Senhor, nós nos rendemos a Ti, pedimos a Ti, ó Deus de Abraão, que o Senhor se manifeste, liberando a Sua bênção sobre nós, especialmente o poder do sangue do Cordeiro de Deus para nos guardar e proteger o nosso ambiente desse lado da tela, do outro lado da tela. Que a glória do Senhor se manifeste, Pai, debaixo dessa proteção divina produzida pelo poder do sangue de Jesus. Que a Tua glória nos visite, trazendo revelação da Sua palavra, trazendo cura, trazendo libertação, fazendo a palavra ser algo vivo pra gente que tá desse lado da tela, pro teu filho, tua filha que tá do outro lado da tela, pronto para receber do Senhor. Que a verdade venha com força, com vida, em nome de Jesus. Amém. Como a gente está peregrinando no Salmo 127, eu quero ler com você o Salmo 127 e eu quero ler na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Lê comigo. Vou colocar na tela para você e você lê comigo. Eu quero ler o Salmo inteiro, tá bom? Lembrando que na semana passada a gente falou sobre o título. Título, no original hebraico, tem um título. Salmo de peregrinação, um Salmo de Salomão. A gente trabalhou isso. Hoje, vamos avançar um pouco mais na peregrinação desse salmo. Importante. Se você não viu o episódio anterior, vê. Vai ser muito legal você ler o episódio, ver o episódio anterior, para na sequência ver esse. Tá bom? Lê comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer um pão penosamente granjeado. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A gente falou na semana passada que Salomão está falando de peregrinar pela vida. Salomão está usando como linguagem figurada a peregrinação de um judeu indo para Jerusalém se encontrar com Deus no templo.
e está usando isso como linguagem figurada para falar que da saída de casa até a chegada em Jerusalém é a vida. É uma metáfora da vida, que a gente vai caminhando, lidando com problemas e que o final da vida é o nosso encontro com Deus, é o momento da nossa prestação de contas. E seguindo essa ideia salomônica, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1. E para chamar a sua atenção, me deixa ler em duas versões diferentes. A primeira versão que eu quero ler com você é a versão Ara, Almeida Revista Atualizada, só o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versão Ara. Deixa eu ler para você o mesmo texto, só que na versão King James, atualizada no Brasil. Olha só. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Sabe, Salomão, como disse na semana passada, Salomão nunca quer dizer só o que está à primeira vista. E o que está à primeira vista? O que está à primeira vista é que quando você vai construir uma casa, você precisa da bênção de Deus para construir a casa. Para botar os alicerces, levantar as paredes. Porque se você não tem a bênção de Deus, sua casa não vai ser edificada. Se você tem uma cidade para proteger, se você é o líder de uma cidade, precisa protegê-la de ataques que vêm de fora ou de ataques que vêm de dentro. E aqui você precisa se lembrar que a gente está falando de tempos em que as cidades eram todas moradas, porque aquilo ali era a terra de ninguém. Não tinham as leis internacionais que protegem as cidades como tem hoje em dia. E não tinha umas tecnologias de guerra para proteger as nações. Cada cidade tinha que se virar e construir muros e criar proteções para não ser invadida. E aí ele está dizendo, se você lidera uma cidade, proteger essa cidade só funciona se Deus estiver operando. Então a primeira linha de informação, de revelação estabelecida por Salomão no texto, essa primeira linha é literal. Literalmente, Salomão está dizendo, não dá certo construir se Deus não estiver fazendo milagre. Quando as pessoas me falam sobre construção, em geral, elas repetem a mesma coisa. A gente nunca consegue terminar uma construção que a gente começou dentro dos planejamentos, porque tem alguma coisa de errado com as construções, porque você sempre gasta mais do que planejou e sempre dura mais tempo do que planejou. Por mais que o seu construtor seja de confiança e seja uma pessoa de palavra, dificilmente se consegue construir. Na verdade, eu não acho que dificilmente, eu acho que é impossível você conseguir construir dentro do que estava planejado, tanto de custo quanto de tempo de construção. É sempre mais tempo, mais dinheiro gasto. Então, Salomão está falando dessa sensação de frustração ligado a construir. E ele está dizendo que o jeito para durante a peregrinação da vida você viver bem é trazer Deus para dentro da construção da casa. Você vai construir a casa? Chama Deus, porque a bênção dele vai operar, vai te ajudar a lidar com as frustrações, vai trazer soluções para os problemas. E quanto a proteger a cidade, é uma outra área complicada, porque tão esperto quanto você que está trabalhando duro para proteger a cidade do malfazejo, como dizia a vovó, tão esperto quanto você esperto o seu inimigo que quer invadir a cidade. Então,
você gasta energia se planejando para que a cidade esteja protegida, e enquanto isso, o malfazejo está gastando energia planejando um jeito de driblar a sua proteção. Ou seja, ou Deus se envolve nisso para te trazer socorro, para te livrar das frustrações e dificuldades da vida, ou você está encrencado. Essa é a primeira linha de informação trazida por Salomão. Não tenta construir sem Deus, literalmente. Mas uma segunda linha de informação, um pouco mais profundo, Salomão estaria falando de sensações produzidas quando você decide que vai construir algo, e sensações produzidas quando você decide que vai proteger algo importante. Proteger a cidade é importante, construir a casa é importante. E quando você vai fazer isso, virão frustrações, decepções, intempéries da vida, questões complicadas. Estou me lembrando de ter contratado um pedreiro para fazer um serviço. O pedreiro começou o serviço e então, no dia seguinte, começou a chover. E aí o pedreiro disse: não adianta fazer isso debaixo de chuva, não vai dar certo, tem que esperar a chuva passar. E vamos fazer o quê, não é? Vamos esperar a chuva passar. E Salomão está falando que na peregrinação da vida, enquanto a gente vai vivendo a vida, vai haver frustrações, vai haver decepções. A construção da sua casa não vai sair como você planejou. A vida não vai sair como você planejou, a peregrinação não vai sair como você planejou, vai ter essas coisas. A proteção não vai sair como você planejou. E aí é a hora em que Salomão diz: chama Deus para dentro. Porque se Deus não estiver com você na hora em que você se frustrar, na hora em que você se decepcionar, na hora em que os imprevistos e indesejados acontecerem, se Deus não estiver com você, você não vai vencer, você não vai chegar no final da sua peregrinação, você vai se perder pelo caminho, você vai permitir que a decepção e a frustração vire amargura, e a sua vida, a sua peregrinação não vai ser uma peregrinação festiva, alegre, leve, vai ser pesado. Então é preciso trazer Deus para dentro para te ajudar a lidar com essas sensações que frustram. Você montou guarda para proteger a cidade, descobriu depois que mesmo assim o ladrão driblou e entrou na cidade e roubou coisas importantes. E aí, se você não traz Deus para ser seu sustento, para ser seu consolo, para ser seu socorro, as frustrações da vida, as decepções da vida, os imprevistos da vida vão te amargurar e você não vai viver bem. Uma terceira e última para nós, porque não é a última camada de informação, mas essa terceira é onde eu quero parar. Camada de informação que eu quero tirar do versículo 1 com você, Salomão estaria também falando sobre as duas grandes motivações da vida. Durante a peregrinação da vida, na perspectiva de Salomão, no versículo 1, ele está dizendo para a gente que os seres humanos vivem para construir e proteger. É o que motiva a vida. E essa é a base sustentadora do capitalismo selvagem. O capitalismo existe. A compra e a venda e a troca, o escambo, essa transferência de valores, essa circulação de bens, ela está sustentada em duas grandes bases psicológicas dos seres humanos. A necessidade humana de construir alguma coisa para produzir conforto e deixar legado. As construções existem basicamente
para tornar a nossa vida confortável e para deixar um legado depois de nós. Então a gente vive para construir. Mas assim que a gente consegue construir alguma coisa, construir uma casa, construir uma família, construir um patrimônio, construir uma empresa, construir um negócio, construir um ministério, a gente vive para construir. E assim que constrói, a gente ganha uma segunda angústia, que é a angústia de proteger o que foi construído. Construir e proteger são as duas angústias que sustentam a vida. E quando eu falo de angústia, eu não estou falando de uma coisa necessariamente ruim, porque essas duas angústias mantêm a vida em movimento, faz a gente acordar cedo, trabalhar duro, viver a vida, empregar dinheiro, fazer poupança. Essas duas angústias, elas meio que servem de razão para viver. E Salomão está chamando a nossa atenção para essas duas angústias, a angústia de construir, e depois que a angústia de construir nos leva a algum lugar, a gente agrega à angústia de construir uma segunda angústia, que é a angústia de proteger, porque tudo que foi construído está em perigo. Por que está em perigo? Porque a gente está no mundo. A peregrinação da vida nos expõe a não conseguir construir muitas vezes e nos expõe a muitas vezes, depois de havermos construído alguma coisa, a sermos roubados, sermos pilhados por inimigos, por gente malfazeja, sermos pilhados pela vida, a natureza, as intempéries. Tanto tem gente maldosa, malvada, mal intencionada, que não consegue construir nada, então ele quer destruir o que a gente construiu de pura maldade ou de interesse. Não quer destruir o que a gente construiu, ele quer roubar o que a gente construiu. E aí, essas duas angústias meio que sustentam a nossa vida. Então, por um lado, essas duas angústias, a angústia de construir, a angústia de proteger, por um lado, elas nos fazem sofrer, porque elas tiram a paz da gente. Por outro lado, são elas que põem a vida em giro. Porque para a pessoa construir, ela vai fazer alianças, ela vai trabalhar duro, ela vai traçar estratégias. E a vida funciona por causa dessa necessidade de construir. E a necessidade de proteger vai girar bens, valores, porque para proteger a gente precisa também fazer alianças, a gente precisa comprar equipamentos, a gente precisa de tecnologias que protejam. Então a vida inteira gira em torno dessas duas angústias da humanidade. Por um lado a gente sofre, mas por outro lado a vida funciona por causa disso. E aí Salomão está nos dizendo que na peregrinação da vida tudo que a gente constrói e protege precisa estar debaixo da mão de Deus. E precisa estar debaixo da mão de Deus por duas razões. Número um, porque você não vai viver bem se você não admitir que você não vai resolver as duas angústias da vida. Você precisa aceitar isso e viver com Deus. E por que você não vai resolver as duas angústias da vida? Número um, porque a maioria das coisas que você vai tentar construir vai te trazer problema. E a maioria das vezes que você terminar de construir algo, você vai ter problema, porque ao terminar de construir, você vai atrair o olho gordo do que não construiu. E você vai atrair a maldade do que não construiu. E você vai atrair as intempéries da vida que não existiria se você não tivesse construído algo. Então, é normal que na vida você não dê conta às vezes de construir e que você não dê conta às vezes depois de construir, de guardar. E é preciso aceitar isso. Faz parte da vida. E é aí que Deus entra. Deus entra de duas formas. Número um, te consolando quando você não der conta de construir, te sustentando. Número dois, te dando força e ferramenta e graça para construir. Então,
Salomão está nos dizendo nesse versículo 1 que na peregrinação da vida a gente precisa vigiar duas angústias no nosso coração. A angústia de construir alguma coisa e a angústia de proteger o que construímos. E a gente precisa vigiar porque essas duas angústias podem enlouquecer a gente e afastar a gente de Deus. Por outro lado, se Deus está com a gente nessas duas angústias, essas duas angústias vão ser extremamente produtivas. Elas vão ser de uma energia positiva grandiosa, porque vai nos colocar em ação na vida. E a gente vai avançar e a gente vai longe, porque Deus está com a gente. Deus nos ajuda a construir e Deus nos ajuda a proteger. E quando a gente não conseguir construir, Deus nos consola e nos fortalece para não desistir, para seguir em frente. Versão King James. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela a montar guarda. Então, você só constrói com Deus e você só protege o que construiu na vida com Deus. A peregrinação vai ser muito mais leve se você traz Deus para dentro, para o que você quer construir e para aquilo que você precisa guardar. Ora comigo. Senhor, em nome de Jesus eu oro pelo teu filho que está ali do outro lado da tela, pela tua filha que está ali do outro lado da tela. Eu clamo ao Senhor porque a tua palavra trouxe uma verdade para ele. E eu clamo ao Senhor para que essa verdade que foi trazida em forma de revelação traga paz para o coração, mas também traga energia para lutar, energia para vencer, para avançar, porque a nossa peregrinação precisa continuar até o dia em que entraremos pela porta de Jerusalém. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor traga o consolo e o socorro que o teu filho precisa para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Esse foi o nosso segundo episódio. Faltam 2 ainda para a gente fechar essa série. Então, até terça-feira que vem, 19 horas, onde vai sair o terceiro episódio dessa série. Tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus.